até mesmo que me falava que eu poderia entrar com o Senhor ali, eu pude perceber que eu estava preparado apenas para a vinda, mas eu não estava preparado para entrar. Mas como assim? Qual a diferença? A diferença é porque quando me falaram que Jesus ia voltar, eu fui para aquele lugar que eu precisava estar, então eu estava preparado para a vinda, porque eu sabia que ele ia vir ali. Mas a diferença é que eu não estava no lugar, eu não estava na posição. No momento que ele chega, eu não estava preparado para entrar, porque eu não estava naquele lugar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então aí nós começamos a poder entrar e voltar para a palavra, para a parábola ali das 10 virgens, ali Mateus 25:1. Aí onde eu fui entender, quando eu acordei, que eu quero dizer para você que eu me senti na posição, eu me senti naquela palavra, é porque eu pude entender com mais claridade a vida daquelas 5 prudentes e as 5 imprudentes. Porque eu quero dizer sim, meu irmão, minha irmã, que a prudência daquelas mulheres não foi apenas de levar consigo aquele azeite, mas a prudência daquelas irmãs também foi sim de ficar na posição. Mas como assim, irmão pescador, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que aquele azeite que aquelas 5 virgens levaram, representa aquelas pessoas que estudam, nos ensinam, nos mostra que aquele azeite representa o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Então aquele azeite representa isso, o Espírito Santo na nossa vida. Então eu pude entender que naquele momento a vigilância dela, a prudência dela não estava apenas nelas levar consigo a presença do Espírito Santo, mas naquele momento também de permanecer no lugar, na posição que precisava. Mas como assim? O que você está querendo dizer? Eu quero dizer assim, que a prudência dela é como dizer assim, de uma maneira simples de você entender, que enquanto ela estava levando aquele azeite consigo, não só a lamparina, mas naquele vaso, ela estava caminhando com o Senhor. Então nós precisamos caminhar com o Senhor, não importa aonde nós formos, se é para a direita ou para a esquerda, aonde nós tivermos que ir, nós temos que levar a presença do Senhor junto com a nossa vida. Mas há momentos que não basta nós apenas caminhar na presença do Senhor, não basta apenas nós levar a presença do Senhor para onde que nós vamos, mas nós precisamos também estar na posição, assim como aquelas 5 prudentes fez, e aquelas imprudentes, a imprudência delas não foi apenas que elas não levaram consigo a presença do Senhor, não foi que apenas elas não levaram consigo aquele azeite, mas foi porque no momento certo elas não estavam na presença do Senhor. Porque eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se aquelas 5 imprudentes, se elas permanecessem naquele lugar, elas também teriam entrado. Mas como assim, meu pescador, o que você está querendo dizer? É porque quando eu acordei eu pude entender. Lembra que eu falei que tinha pessoa ali que eu acreditava aos meus olhos humanos, que talvez elas não tinham direito de poder entrar, mas elas entraram. Então aquele sonho me fez entender que mesmo aquelas 5 imprudentes ali, se elas permanecessem naquele lugar, elas também entravam. Mas o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que aquele azeite delas estava acabando, aquela luz que elas tinham ali, sim, estava apagando, porém ainda tinha luz, ainda tinha claridade ali. O azeite não tinha acabado, estava pouco sim, mas não tinha acabado. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, talvez você está assim na tua igreja. Qual igreja? Não sei, a sua, não importa. Eu não estou aqui falando de religião, estou falando aqui da vinda do Senhor, porque Jesus vai vir para mim, para você. Eu quero dizer assim que talvez a tua força, a tua fé está pouca, mas não desista. Lembra que a palavra do Senhor vai dizer assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. É nisso que eu pude entender, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Talvez a tua luz está apagando, permaneça no lugar, permaneça na posição. Talvez o teu azeite já está pouquinho, já não tem mais azeite, não tem importância. Permaneça na posição, permaneça no lugar que você precisa estar. Porque lembra que Apocalipse vai dizer assim, que naqueles dias não necessitará mais de luz, porque o próprio Jesus iluminar nós. Então, aonde eu pude entender que mesmo aquele azeite daquelas mulheres que estava se apagando, estava acabando, a Bíblia vai dizer sim que naquele momento, e tendo elas ido comprar aquele azeite, lembra que as 5 virgens falou assim, não, eu não vou dar o azeite para você não, porque talvez pode faltar para nós, então vai aonde vende e compra para você. E a Bíblia vai dizer assim que no momento que elas têm ido, no momento que elas foram, Jesus chegou. Então se elas permanecessem ali até o fim, mesmo que estava apagando, Jesus, que é a luz, Jesus ia iluminar, elas não precisariam do azeite, porque o próprio Jesus seria aquele azeite que elas precisavam. Então é assim, meu irmão, minha irmã, não desista, não saia do lugar, não saia da posição. Eu quero dizer também que eu pude entender quando eu acordei, que mesmo aquelas que tinham o azeite,
mesmo que tinham azeite, se elas tivessem saído daquela posição, elas também não teriam entrado. Mas como assim, irmão pescador, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que eu tinha azeite, eu sentia, eu glorificava, eu tinha aquela certeza que eu tinha um azeite, mesmo depois que eu não entrei, eu ainda tinha aquela certeza que eu tinha um azeite. Porém, eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, que eu não estava no lugar, eu não estava na posição. É do mesmo jeito quando eu acordei, aquelas 5 prudentes, o que me fez entender que se aquelas imprudentes, quando elas viam que a lamparina sua estava apagando, se elas falam para aquelas prudentes, vamos lá conosco, a nossa lamparina está apagando, talvez nós vai ficar no escuro, vamos lá. Imagina nós 5 virgens aqui no escuro, vamos lá conosco, a sua lamparina está acesa, tem muito azeite, então assim nós vai poder ir e voltar na claridade, não vai ficar escuro. Se aquelas 5 prudentes tivessem saído do lugar, tivessem saído da posição, elas também não teriam entrado, porque no momento que o Senhor estivesse voltando, elas não estariam lá. Lembra que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Eu fiquei sabendo o dia que Jesus ia vir e eu fui para o lugar que ele ia vir, mas eu não sabia a hora que ele ia vir. E quando eu saí, naquilo que eu acreditava que eu estava ajudando o meu irmão, ele chega e eu não pude entrar com o Senhor. Então eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você tenha deixado a presença do Senhor, talvez você tenha deixado de estar no lugar, na posição, por coisinha mínima, e talvez ache isso aqui não tem nada a ver, o que eu estou fazendo não tem nada a ver. O que eu estou fazendo aqui não tem importância. Ei, foi na pequena coisa, eu achei que eu estava fazendo certo, eu achei que eu estava fazendo bem, achei que não tinha importância, mas eu saí do lugar, eu saí da posição, e Jesus chegou, ele entrou e eu não pude entrar. Meu irmão, a minha irmã, entenda isso, entenda essa passagem onde eu pude entender a importância de mim e de você estar no lugar, na posição. Mas e o que aconteceu, irmão pescador, e depois que você não entra? Eu quero dizer que naquele momento que eu não entro, eu não fiquei reclamando, eu não fiquei murmurando com Deus, eu apenas olhei para um lado e para o outro, eu falei, mas e agora? Eu criei, eu acreditava, eu dentro de mim, eu não murmurei com Deus, eu não fiquei bravo com Deus, mas eu conversando com o meu interior, com a minha alma, com o meu Espírito Santo, mas eu falei, e agora? Eu tinha certeza, eu cria que eu ia entrar, mas lembra? Mateus capítulo 7, versículo 21, que nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Eu pude entender claramente, eu glorificava, eu andava glorificando a Deus, mas naquele momento eu não entrei porque eu não estava na posição. Então essa passagem ficou clara para mim, que nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Por quê? Porque às vezes nós estamos caminhando na presença de Deus, mas não... Próximo vídeo, segunda-feira cedo, se Deus quiser. Se você não viu a primeira parte, convido você a assistir. E aguarde a terceira parte. Deus abençoe em nome de Jesus.